A história começa quando um homem mostra para Kirishima uma foto de Yoshino, comentando que ele queria conhecê-la. Ao ver a imagem, Kirishima comenta que ela é linda e que ficaria encantado se ela destruísse sua vida. Paralelamente, Yoshino reclama com o avô Renji, líder do grupo Somei, o maior grupo Yakuza de Kansai. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, então nos próximos momentos eu vou falar só o maior grupo, enfim, maior grupo de Kansai. Após ler uma matéria no jornal que sugere uma aliança entre os chefões de Kanto e Kansai, insinuando um possível noivado entre seus netos. Irritado, Yoshino questiona as fontes das notícias e descobre que o próprio avô organizou tudo, alegando que ela é solitária e nunca se interessou por homens. Mesmo contra sua vontade, ele insiste para que ela vá ao menos conhecer Kirishima em Tóquio. Ao chegar lá, Yoshino é recebida pelo líder da família Miyama, Gaku, e logo conhece Kirishima, que se mostra educado, calmo e surpreendentemente respeitoso. Um menino de ouro, assim, nesse primeiro episódio, aparentemente maravilhoso nesse primeiro momento. Ele explica que prepararam um espaço só pra ela, mas deixa claro que não há problema algum se ela quiser recusar a proposta de casamento. Essa atitude impressiona Yoshino. Os dois passam a frequentar a mesma escola, era só pra ela conhecer o menino, né? Ela já tá na mesma escola, já vai morar em Tóquio. À primeira vista, Kirishima parece apenas um garoto popular e tranquilo, mas todo mundo sabe de quem ele é neto. Na verdade, ele é tipo sobrinho e neto ao mesmo tempo, porque o Gaku ele não tem filhos, então Kirishima, ele é tio do Kirishima, ele não é avô. Mas enfim, todo mundo sabe de quem ele é neto barra sobrinho. Certa noite, Yoshino vê Kirishima chegando em casa com as mãos sujas de sangue, confirmando suas suspeitas de que ele tem um lado violento. Apesar disso, eles continuam convivendo até que um dia eles saem juntos e Yoshino é abordada por homens bêbados. Kirishima aparece e os espanca brutalmente, deixando claro que ela é dele. Depois disso, ele muda completamente, humilha Yoshino, diz que ela não tem valor além do corpo e rosto e sugere que ela venda isso para ganhar dinheiro, afirmando que se cansou dela. Mesmo humilhada, Yoshino decide não fugir. Incentivada pelo avô, ela aceita o desafio de fazê-lo se apaixonar para depois abandoná-lo. Ela some por 2 semanas e quando reaparece, ela revela que seguiu o conselho dele. Vendeu um rim por 4 milhões. Ela afirma que não vai embora e ameaça virar a vida dele de cabeça para baixo. Nesse momento, Kirishima segura seu braço e sorri. Ele declara que está apaixonado, dizendo que nunca sentiu algo assim e que quer casar com ela, convencido de que aquilo só pode ser amor. Depois disso, ele não sai de perto de Yoshino e ela se incomoda principalmente com o sorriso dele porque ela nunca sabe o que é que ele está pensando. Ela tenta se esconder dele no horário do almoço, no entanto, ele a encontra facilmente. Surge na janela e brinca que é o poder do amor, que sempre o faz saber onde ela está. Logo depois, ele admite que colocou um rastreador nela, dizendo que era prático. Curiosa, Yoshino quebra o aparelho e o confronta, mas Kirishima mantém a calma e diz que precisava falar com ela. Ele explica que receberam uma ordem para não saírem à noite, pois o chefe quer conversar com os dois. O chefe é o tio dele e também é avô. Enquanto aguardam, Yoshino descobre que a filha do presidente das indústrias Akasa desapareceu. Mesmo existindo a possibilidade de ser apenas uma fuga de casa, a situação é delicada, pois Yoshino tem um perfil semelhante ao da garota desaparecida. Por isso, decidem que ela deve ficar sob vigilância constante de Kirishima, ou na ausência dele, de Inamori, que é um dos melhores personagens, pelo menos nessa primeira temporada do Inamori, ele é muito fofinho. Mas eu desconfio dele. Não tem como um personagem nesse contexto do anime ser só fofinho. O Inamori ele esconde alguma coisa. Eu sei disso. Eu sei que ele esconde alguma coisa. A tensão só aumenta quando Kirishima sugere sair para jantar, prometendo contar tudo o que sabe sobre o caso se ela aceitar. Durante o jantar, Kirishima se declara de forma desconcertante, dizendo que gosta de tudo nela, especialmente a maneira direta como ela fala. Yoshino percebe que apesar de parecer estar no controle, não se sente em vantagem alguma, ainda mais por nunca ter recebido uma confissão antes. Ele então revela informações sobre a Casa Shiori, que é a garota desaparecida, e levanta a possibilidade de ela estar em dívida com jogos clandestinos e organizações perigosas. Mais tarde, Yoshino sai com Inamori para comprar um secador novo e acaba avistando Shiori. Ao avisar Kirishima, ele conclui que o desaparecimento foi uma encenação e decide ir atrás dela, mesmo sendo território de outro clã. Vou chamar eles de clãs, acho mais seguro. Na balada, a situação sai do controle quando homens armados aparecem. Kirishima entra em um confronto violento, confirmando os rumores sobre o seu passado brutal. Yoshino, sem fugir, o ajuda e o impede de desviver uma pessoa por impulso, porque o homem tinha machucado Yoshino e aí Kirishima queria se vingar do homem, só que ela fala, não exagera, foi só, eu tô de boa, não exagere, Kirishima, não precisa desviver o homem só por isso não, mais ou menos essa cena. Depois do incidente, o presidente Akasa é expulso e Shiori deixa o Japão. Kirishima sofre represálias, mas recebe uma recompensa em dinheiro que tenta dar a Yoshino. Ela recusa e diz que se ele quiser compensá-la, basta acompanhá-la para comprar um secador novo, porque o dela ficou quebrado lá no confronto. Porém, ao saírem da escola, Kirishima percebe
percebe que está sendo observado, deixando claro que novos problemas estão por vir. Algumas semanas se passam e Kirishima está com uma mulher, quando ela pergunta se ele arrumou uma namorada. Animado, ele conta que existe uma garota de quem gosta muito, o que desperta ciúme na mulher. Ao ver uma foto de Yoshino, a mulher percebe que todas foram tiradas às escondidas. Kirishima explica que Yoshino não permite ser fotografada, e que se ele agir de forma suspeita, ela não hesitará em desvivê-lo. Mesmo assim, ele diz que Yoshino nunca afirmou detestá-lo, embora se irrite com ele todos os dias. A amante sugere que ele desista, insinuando que Yoshino pode ter alguém em Osaka, mas Kirishima diz que isso só o motivaria mais. Esse foi o primeiro anime que eu assisti que tem esse contexto dos clãs, das organizações. Eu não tinha assistido nenhum anime que fosse assim, mais voltado e tal. E eu confesso que eu fico meio... Eu sei que não é pra você comparar com a realidade. Só que se você for ver, Kirishima, ele é um rapaz de 17 anos de idade. E ele fica com um monte de mulher, tipo... O que eu tô falando? Tipo, não tem nada a ver com a história. Só que, tipo, tem hora que Yoshino comenta que, tipo, ele fica com um monte de mulher. E ao mesmo tempo ele fala que ele ama Yoshino. E essa parte é tão confusa. A mesma coisa é outro personagem que vai surgir depois que também tem um interesse ali na Yoshino, mas também fica com um monte de mulher. E, talvez uma coisa tenha nada a ver com a outra. Enfim. E também aparecem mulheres que têm o mesmo hábito do Kirishima. Só que ele tem 17 anos. Enquanto isso, Yoshino percebe que alguém esteve em seu quarto durante a noite. Ao acordar, entende que foi Kirishima, apesar de tudo estar trancado. Por precaução, ela decide dormir com uma faca. Naquela noite, Kirishima entra novamente no quarto. E ao invés de fazer algo, ele começa a trançar o cabelo dela. Assustada, Yoshino tenta atacá-lo, mas ele a imobiliza facilmente. Ao perceber o medo dela, ele se afasta e confessa que entrou apenas para observá-la dormir, já que assim ela não fica brava com ele. Irritada, Yoshino repreende por invadir seu espaço. Durante a conversa, Yoshino acusa Kirishima de não respeitar as regras e de ter muitas mulheres, que foi o que eu acabei de comentar. Para provocá-lo, ela mente dizendo que ele tem uma mancha de batom, fazendo com que ele se entregue. Mesmo assim, ela diz estar acostumada com esse tipo de situação por causa de seu avô. Ah, porque o avô dela também tem um monte de mulher. Todos os homens têm um monte de mulher nessa história. Kirishima se surpreende ao ver que ela não se importa, mas Yoshino esclarece que se fosse traída por alguém que ama, não hesitaria em exterminá-lo. Quando ele pergunta se ela o detesta, Yoshino responde que não. Empolgado, Kirishima abraça e promete se esforçar para ser digno dela. No dia seguinte, Kirishima entrega para Yoshino um pacote de Osaka. O conteúdo do pacote é um álbum de fotos do pai de Yoshino que viveu longe dos clãs. Mais tarde, Yoshino conversa com um de seus conhecidos e revela que pretende fazer Kirishima se apaixonar por ela e depois abandoná-lo. No entanto, ela vive sempre em alerta e admite que Kirishima continua sendo a pessoa mais imprevisível e enigmática de Tóquio. Depois, Yoshino conversa com Toriashi Shoma, que era aquela pessoa que estava observando ela e Kirishima quando eles saíram da escola. Ele trabalha para o avô de Yoshino e eles convivem juntos já há muitos anos. Eles ficam um tempo juntos e depois Shoma sai para fumar e Kirishima se apresenta para ele dizendo que veio buscar Yoshino. Shoma estranha o fato de eles saber onde estavam e questiona se estava seguindo os dois. Kirishima admite que sim e afirma que não faria mal a alguém da família de Yoshino, já que, segundo ele, futuramente serão cunhados. A conversa rapidamente se torna tensa. Kirishima deixa claro que Yoshino poderia ser usada como desculpa para uma guerra entre leste e oeste. Ainda assim, ele aceita o jogo porque, enquanto seguir as regras, Yoshino continuará ao seu lado. Shoma considera Kirishima completamente desequilibrado. Yoshino aparece, interrompe a discussão e percebe que ele clonou seu celular para rastreá-la. Irritada, decide ir embora, mas Shoma tenta convencê-la a voltar com ele para Osaka. Kirishima impede, afirmando que é a melhor opção como marido. No fim, Yoshino agradece a preocupação de Shoma, mas decide permanecer em Tóquio e ir para casa com Kirishima. Algum tempo depois, Shoma vai embora e Yoshino vai com ele até o metrô. Eles conversam sobre orgulho, honra e escolhas, e ela pergunta pelo que ele estaria disposto a desviver. Ele aponta para ela, o que deixa Yoshino impressionada, mas depois ele fala que tem um bicho no cabelo dela. Ela fica desesperada e pede para ele tirar, mas na verdade era só uma migalha de pão. Ela comenta que comeu pão no café da manhã e eu não sei como é que esse pão foi parar aí, no cabelo, em cima do cabelo, enfim. Ele entra no metrô, mas antes de ir embora ele abraça Yoshino, dizendo que voltará mais uma vez por ela. Yoshino pede para ele não faltar na universidade e de longe Kirishima observa tudo. No caminho para a escola, Yoshino percebe o quanto ficam próximos no metrô lotado e sente o calor de Kirishima. Kirishima diz que está sempre alerta para protegê-la. Ela lembra de sua vida em Osaka e percebe uma aura estranha nele, algo que já havia
havia sentido antes. Em casa, Yoshino organiza suas roupas e pensa por um instante em voltar para Osaka. Kirishima aparece com uma encomenda e demonstra um ciúme intenso de Shoma. Ele admite que pode estar enlouquecendo de ciúmes e diz que mudaria completamente se fosse necessário para agradá-la. Yoshino então revela seu plano. Após um ano, pretende abandoná-lo e voltar para Osaka, ao menos que milagrosamente se apaixone por ele. Em vez de pedir para que ele seja normal, ela afirma que prefere que ele seja ainda mais insano. Kirishima aceita, dizendo que a amará eternamente do jeito que ela é. No dia seguinte, Yoshino adoece. Mesmo pedindo para Kirishima não ir, ele aparece com bebidas e decide cuidar dela. Quando a febre piora e ela para de responder o celular, Kirishima resolve assuntos externos rapidamente e corre para casa. Ao encontrá-la com quase 30 graus, decide levá-la ao hospital, carregando-a nos braços. Durante o trajeto, liga para o avô de Yoshino, que agradece e pede que ele cuide dela durante esse ano. Kirishima aceita, confirmando que esse sempre foi o acordo. Yoshino acorda e percebe que a febre finalmente baixou. Ao seu lado, Kirishima diz que ficou aliviado, o que a assusta. Ele explica que passou a noite inteira cuidando dela, pois a febre estava muito alta. Envergonhado, Yoshino pede desculpa por ele tê-la visto naquele estado e pergunta por que ele dormiu ali. Kirishima responde que aquele é um lugar estratégico para ele poder vigiar todo o quarto e protegê-la, caso alguém tentasse entrar. Ele admite que fez isso porque a ama e não suportaria perdê-la. Apesar de não entender completamente, Yoshino percebe que ele realmente passou a noite cuidando dela. Quando Kirishima se prepara para sair, ela o segura e o convida para ficar, sugerindo que comam juntos. Com as provas finais se aproximando, Yoshino se preocupa principalmente por ser péssima em matemática. Kirishima se oferece para ajudar, mas ela recusa. Ainda assim, ele afirma que ela vai conseguir e que sempre poderá contar com ele. Yoshino comenta que irá a Yokohama após os exames para encontrar sua prima, Tsubaki. Kirishima demonstra já saber bastante sobre ela, revelando que investigou a família. Na estação, Yoshino reclama da presença dele, mas Kirishima insiste em acompanhá-la por segurança. Tsubaki se mostra elegante e bonita e provocadora, criando uma tensão imediata. Ela e Kirishima trocam elogios enquanto Yoshino deixa claro que ele não é seu namorado. Durante o passeio, surgem brincadeiras sobre provas, compras e relacionamentos, além de conversas desconfortáveis sobre fidelidade, já que Yoshino comenta que Kirishima e Tsubaki não têm nenhuma noção de castidade. Apesar do clima, fica evidente que Kirishima trata Yoshino de forma completamente diferente de qualquer outra mulher, algo que Tsubaki percebe rapidamente. Mais tarde, Kirishima e Tsubaki ficam sozinhos. Ele revela que investigou a suposta venda do rim de Yoshino. Tsubaki admite que Yoshino não vendeu o rim, mas sim vendeu uma grande parte do seu próprio sangue, colocando sua vida em risco apenas para provar sua determinação. Kirishima entende até onde Yoshino pode ir por seu orgulho. Tsubaki conta a Yoshino que Kirishima foi vê-la quando ela tinha apenas 12 anos, mas não conseguiu encontrá-la. Yoshino estranha o motivo dessa visita e conclui que talvez desde aquela época ele nutrisse algum interesse por ela, embora duvide que esse sentimento seja inocente. Para Yoshino, se ela realmente se apaixonasse, Kirishima perderia o interesse imediatamente. Ela sente que ele não a ama de forma comum, mas está obcecado, e acredita que lidar com ele sendo honesto é mais fácil do que se ele começasse a disfarçar suas intenções. Tsubaki aconselha Yoshino a ter certeza do que ele sente, pois se for obsessão, isso pode causar grandes problemas no futuro. E eu não comentei, mas a Tsubaki, ela tem um interesse no avô da Yoshino, no Renji, né? E aí vocês me perguntam, mas elas não são primas? A Tsubaki não é também neta do Renji? E aí a história da Tsubaki é a seguinte: como eu tinha comentado antes, o Renji, ele teve muitas mulheres, né, e tal. Um belo dia, uma mulher chegou pra ele com uma criança e disse: essa criança aqui é tua filha, cuida dela, e foi embora. Mas a criança não era filha dele, e o Renji decidiu criar a criança mesmo assim. Essa criança, obviamente, cresceu, casou e teve a Tsubaki, né, que é a neta. E aí, tipo, eles não são parentes de sangue, mas ainda assim é muito estranho. O interesse que a Tsubaki tem no Renji é muito desconfortável. E essa é só uma das coisas que é muito desconfortável nesse anime. Com a chegada das férias de verão, Yoshino continua refletindo sobre isso. Na escola, percebe que várias garotas se aproximam de Kirishima, mas se afastam assim que a veem. Ele explica que rejeitou todas as confissões e que faz parte do comitê disciplinar, o que surpreende Yoshino. Durante a conversa, Kirishima afirma que Yoshino é sua primeira amizade de verdade, alguém com quem ele pode falar de coisas simples. Isso a deixa confusa, levando-a a pensar que talvez ele nem a veja como interesse amoroso, o que torna ainda mais estranho o fato dele ter arriscado tanto por ela. Paralelamente, a história nos apresenta Naoshi Ota, uma jovem famosa que retorna ao Japão. Em um evento, surgem comentários sobre o seu passado e seu ex-namorado, Ozu. Vixe, eu tô assistindo um anime que tem um personagem com esse nome e ele é maravilhoso. Que coincidência. Mais tarde, Nao encontra Kirishima, com quem teve um relacionamento no passado. E que relacionamento não leia um mangá? Eu lembro que na época eu li porque eu fiquei curiosa pra saber qual era a relação deles, mas depois eu não quis mais, achei melhor ficar só no anime, que tava ótimo. E no passado deles também ocorreu um episódio violento que foi abafado. Eles fingem não se conhecer, mas ele lhe oferece apoio e seu número de telefone, aconselhando
desafiando-a a não se forçar a agradar os outros. Yoshino decide viajar para Osaka com Kirishima durante o Obon. No trajeto, surgem momentos de tensão, ciúmes e provocação, além do encontro inesperado com Shoma, o que deixa Yoshino preocupada com a possibilidade de Kirishima se meter em confusão. Apesar disso, ele continua agindo de forma gentil e atenciosa. Em Osaka, Kirishima escolhe ficar em um hotel. À noite, Nao procura e admite que queria revê-lo. Ele afirma não ter namorada, mas diz gostar de alguém. Enquanto ele toma banho, Nao observa seu celular e vê uma foto de Yoshino. Yoshino e Kirishima vão ver uma universidade e ele fica impressionado porque ela fez um chaveiro para ele, já que o que ele tinha pegado anteriormente estava cheio de poeira. Nao vê Kirishima junto com Yoshino e fica com ciúme. Elas se encontram por acaso e Nao conta que conhece Kirishima pois estudaram na mesma escola no fundamental. Ela diz que naquele tempo ele já era especial, apesar de seus pais serem normais. Vixe, então ele tinha um relacionamento com Nao quando ele estava no fundamental? Minha gente, no fundamental? No fundamental? Yoshino pergunta se os pais de Kirishima estão vivos. Nao diz que acredita que sim, e Yoshino pergunta se ela sabe algo do incidente violento. Nao diz que não sabe muito, só que tinha um dojo famoso de karatê que Kirishima frequentava e um dia brigou com seus companheiros e deixou eles bem feridos. Mas ela não sabe se isso é realmente verdade. Antes de se separarem, Nao pede para Yoshino não contar a Kirishima e Yoshino pede o número dela. Olhando o celular, Nao pensa que Yoshino não parecia ter muito cérebro e parece que Kirishima mudou seu gosto. Meu Deus, que implicância. Nesse momento, Ozu aparece e diz que os rumores dizem que ele era obrigado a apresentar garotas da agência a uns homens, mas na verdade ele fazia isso para ganhar uma comissão. Nao pergunta por que ele está contando isso e ele diz que sabe que ela dormiu com Kirishima. Ele tem provas e pode fazer as pessoas saberem disso. Nao pergunta o que ele quer que ela faça, e ele diz que ela deve mandar Kirishima a um lugar que ele indicar, e ele deve estar acompanhado com Yoshino. E Nao não deve se sentir culpada. Diante dessa situação toda, Nao fica assustada. Yoshino e Kirishima vão até um aquário e ela faz muitas perguntas para ele, como qual sua comida preferida, sua data de aniversário, e ele diz que assim realmente parece que eles vão casar. Ela diz que não irá casar com ele, mas isso não significa que ela não queira saber mais sobre ele. Ele não mente, mas também não diz toda a verdade e ela diz que nesse caso já é suficiente. Nesse momento, ele segura as mãos dela e seus rostos ficam próximos. Mas quando ele está prestes a falar, o seu celular toca e ele se afasta para atender. Quando está com Nao, Kirishima conta que realmente fez Ozu saber que eles estavam saindo. Mas Ozu é o responsável pelo que os rumores dizem. Ele se aproxima de garotas da agência e depois faz elas desaparecerem. E isso aconteceu com 3 de suas conhecidas. E Nao seria a quarta. O objetivo de Ozu sempre foi Nao e provavelmente seus patrões querem fazer o mesmo com ela. Eles usam Ozu e Ozu usa ela. Nao diz que Kirishima só a usou para poder pegar Ozu e ele diz que se não tivesse feito isso as coisas teriam saído muito pior. Ele pergunta qual lugar Ozu indicou e ela diz que Yoshino já está a caminho de lá, pois enviou uma mensagem para ela. Kirishima diz que recebe as mensagens do celular de Yoshino e não recebeu nada, mas Nao fala que enviou mensagem para o tablet dela. Nesse momento, Kirishima começa a verificar no seu notebook e recebe uma ligação de Yoshino perguntando se ele está com Nao e dizendo que Ozu não está no local que ele mandou Kirishima ir, pois ele está bem na sua frente. Yoshino escuta todo o plano e percebe que os homens que ela e Kirishima golpearam no clube estão junto com Ozu. Além disso, tem um homem de cabelos vermelhos que parece ser acompanhante. Ao ouvir isso, Kirishima diz que ela deve ir para casa e ele cuidará do resto. Porém, Yoshino diz que Kirishima deve seguir as ordens dela. Kirishima liga para Shoma e diz que se envolveu em um problema junto com Yoshino e que a escondeu em um karaokê, e Shoma deve ir buscá-la. Shoma diz que se algo acontecer, Kirishima irá pagar com a sua vida. Kirishima diz que ultimamente também tem pensado que seria melhor se Shoma não tivesse vida e desliga. Que ousado. Ozu se afasta dos homens e conversa com Azami, um homem assustador que está envolvido no plano. Mas antes que Ozu possa pensar no quanto ele é intimidador, Yoshino aparece e finge ser uma colega de Ozu, já que ele não conhece seu rosto porque Kirishima controla a circulação das fotos de Yoshino. Ele realmente acredita que eles são colegas e que ele só não lembra, então eles começam a beber. Kirishima deixou Nao no karaokê e Shoma aparece achando que Yoshino estaria lá. Nao fala que Kirishima deixou lá e que ela não tem nada a ver com isso. E se Shoma quiser ir até Yoshino, é só usar o celular que Kirishima deixou com ela. Porém, Shoma diz que ela vai junto. Quando eles estão saindo, alguns homens aparecem. Shoma não dá muita atenção, mas quando eles mencionam que vão desviver Yoshino, Shoma começa a bater em todos. Quando finaliza, o garoto de cabelo vermelho aparece e pergunta se Shoma é Kirishima. Shoma o chama de Cachinhos. E o homem ataca Shoma dizendo que é um penteado ondulado e que está na moda. Essa cena é muito legal, uma pena que ela é muito curta, mas é uma cena muito legal. Enquanto bebe com Yoshino, Ozu recebe uma ligação de um dos homens falando que Kirishima fugiu e que estão indo atrás dele. Ele sai e Yoshino começa a procurá-lo. Kirishima liga para Yoshino e ela reclama dizendo que ele não seguiu as instruções. Se tivesse seguido, tudo acabaria rápido.
rápido. Ele diz que não queria envolver ela nisso e pergunta se ela pode ir pra casa, mas ela diz que mesmo que ele peça, ela não vai parar. Se ele vai seguir em frente, é melhor fazer tudo sem ser descoberto. E se ele desviver no processo, ela se encarrega de tudo. E se ele não gostar disso, é melhor voltar pra Tóquio. Ele diz que tinha algo que queria falar no aquário. Seu aniversário é em 13 de novembro. Nunca tinha falado pra ninguém e também nunca tinha pensado sobre o seu prato preferido. Mas os pratos que mais gosta são os que come com ela. Não tem passatempos, mas gostaria de compartilhar dos dela. E pergunta se eles podem casar quando ele fizer 18 anos, pois está convencido de que o único homem que pode ser seu esposo é ele. E ela é a única que pode ser sua esposa. Ele é quem mais a ama no mundo inteiro. Mesmo que ela namore com outro, não funcionará. Ela pergunta se ele está buscando briga, mas ele diz que quer fazer uma aposta. Se ele conseguir resolver tudo até a meia-noite, então ela aceita namorar com ele até se graduarem. Porém, se ele não conseguir, irá deixá-la em paz. Ela diz que se vão apostar, o lógico seria eles competirem. Se ele resolver tudo e vencê-la, ela será sua noiva. Ou o que ele quiser. Mas primeiro, ele precisa sobreviver. Ele diz que agora está motivado e já encontrou o lugar perfeito para lutar. O lugar que Kirishima escolheu para a luta é um festival. Como tem muitas pessoas, os capangas precisam se separar para procurá-lo. Yoshino decide ir até ele e no caminho ela vê Ozu e decide segui-lo. Ozu conversa com os capangas e diz que eles devem seguir as ordens de Azami. O capanga diz que Azami nem é de clã nenhum, mas Ozu diz que não é tão simples. Há um ano, os caras da Katabami souberam de seu esquema e queriam uma parte. Ele não queria escândalo, mas então Azami o contatou. Mesmo sem Ozu contar a ninguém, Azami sabia. E em menos de uma semana a filial inteira tinha desaparecido. Yoshino escondida se pergunta do que eles estão falando. Depois disso, passou um ano e Azami não apareceu mais. Ozu tentou pesquisar sobre ele e não encontrou nada. E agora ele apareceu de repente para pedir um favor. Ele é perigoso e obviamente só está usando os capangas. O homem golpeia Ozu na cabeça e manda Yoshino aparecer, pois ele sabe que tem alguém observando. Enquanto isso, Kirishima pegou 2 dos capangas e fez um deles ligar para os companheiros, dizendo onde Kirishima está. Todos começam a ir até ele e então Kirishima corta a energia. Quando Yoshino aparece, o homem se prepara para atacá-la, mas as luzes apagam e Yoshino golpeia. O golpe não é suficiente para detê-lo e ele acerta Yoshino no rosto. Mas ela consegue escapar fingindo que Kirishima estava atrás do homem. No escuro, Kirishima golpeia todos os capangas e Azami aparece. Kirishima diz que ele o seguiu até Osaka e pergunta quem ele é e por que o está seguindo. Mas Azami diz que está procurando por Yoshino e que tem assuntos com ela. Sorrindo, Kirishima pergunta por que ele está fazendo tudo isso por uma mulher, pois existem várias mulheres como Yoshino e se Azami quiser, ele até pode apresentar outras a ele. Azami não desiste de ir atrás de Yoshino, então o sorriso de Kirishima desaparece. Eles começam a lutar e no meio da luta, Kirishima consegue tirar a máscara de Azami e percebe que já o conhecia. Kirishima pergunta como ele conseguiu aquela cara, o que me faz pensar que Azami era uma das pessoas que treinava karatê com Kirishima. E lembram que, tipo, Kirishima bateu em todo mundo e tal? Eu acho que Azami é uma dessas pessoas que Kirishima bateu e que ele tinha outro rosto. O que é meio estranho, porque Kirishima pergunta como é que você conseguiu esse rosto. Então, ou ele fez uma plástica pra ficar com um rosto diferente, mas não faria sentido, porque aí o Kirishima não iria reconhecer ele. Ou ele é uma daquelas pessoas que o Kirishima bateu lá, que fazia karatê, e depois o Azami sumiu e aí reconstruiu o rosto e deixou igual era antes. Porque eu acho esse comentário do Kirishima enigmático. A energia volta e Kirishima diz que é melhor Azami recolher seus amigos que estão por todos os lados. Azami diz que deixará as coisas assim por enquanto. Yoshino está fugindo do último capanga e consegue bolar um plano para imobilizá-lo de vez. No karaokê, Shoma segue lutando até que o homem pede um tempo e vê uma mensagem no celular, dizendo que ele deve se retirar. E é engraçado que eles estão... Essa luta é muito boa. Eles estão lutando, aí tipo, tá lá a luta... Aí do nada ele faz tempo. Aí olha o celular e tipo, tem que ir embora, não dá pra terminar a luta. Antes que ele saia, Shoma pergunta quais assuntos ele tem com Kirishima. E o homem diz que não tem assunto nenhum e que provavelmente Shoma não sabe o que está acontecendo com o grupo Kirigaya. As brigas internas causaram uma grande confusão e Shoma ainda pode sair enquanto há tempo. Kirishima também está metido nisso. Quando Ozu finalmente consegue levantar, percebe que Yoshino e Kirishima estão na sua frente. Yoshino diz que eles terão uma longa conversa. Kirishima pede para Yoshino costurar sua saia dizendo que o corte está muito alto, mas ela ignora ele e manda ele parar de ser chato. Ele também comprou gelo para ela colocar na cabeça e preocupado a abraça questionando que tipo de louco bateria num rosto tão bonito. Em seguida, eles voltam a atenção para Ozu, que tenta se justificar afirmando que nunca ameaçou Nao, apenas ficou preocupado ao saber que ela estava saindo com Kirishima. Ele joga a culpa nela dizendo que ela foi imprudente. Shoma e Nao chegam, mas Nao pede para Shoma não interferir. Kirishima afirma que Ozu sempre chega perto de cometer crimes sem deixar provas e revela que
Tsubaki tentou encontrar algo para chantageá-lo, mas não teve sucesso. No entanto, ele expõe um vídeo comprometedor da mãe de Ozu com outro homem, deixando claro que, embora não tenha sido ele quem gravou, foi alguém a seu pedido. Nossa, que horror. Nossa, que horrível. Não. Kirishima exige que Ozu apague todo o material envolvendo Nao e nunca mais a procure, prometendo decidir depois o destino do vídeo. Ozu ameaça envolver a polícia, mas Yoshino rebate dizendo que ele forneceu álcool a uma menor de idade em público, o que destruiria sua reputação. Ozu aceita o acordo e Nao revela que gravou toda a conversa. Depois, Shoma comenta que o homem que enfrentaram parecia de algum clã. Yoshino começa a questionar o motivo real de tudo ter chegado àquele extremo. Kirishima acompanha Nao até o táxi e faz comentários perturbadores, dizendo que faria qualquer coisa pelo bem de Yoshino, o que faz Nao lhe dar um tapa e cortar contato. Sozinhos, Kirishima pede desculpas e se surpreende ao ver que Yoshino não está tão abalada. Ela revela que seguiu e investigou Ozu, algo que a cansou profundamente. Kirishima mostra o chaveiro que ela lhe deu e revela que sabia do GPS, mas nunca pensou em jogar fora. Yoshino questiona se ele realmente a ama, e ele admite ter pensamentos contraditórios entre protegê-la ou destruí-la. Apesar disso, ele diz preferir mimá-la e confessa que ficou feliz ao perceber o interesse dela. Eles decidem oficializar a relação com o jogo de pedra, papel, tesoura. Yoshino perde todas as rodadas e Kirishima declara satisfeito que agora estão noivos. Ao final, um homem misterioso aparece falando ao telefone, sugerindo que novos conflitos estão prestes a começar. Yoshino vai até o túmulo de seu pai e na volta Tsubaki comenta que fez uma maquiagem nela para esconder seus ferimentos, mas ela deve tomar cuidado para que Renji não descubra, e Shoma está mais chateado do que ela com essa situação. Shoma diz que não está chateado e que ela não deve dizer bobagens. Tsubaki e Shoma começam a discutir e se xingar. Yoshino diz que eles são assim desde que se conheceram. Inclusive, eles se conheceram de uma maneira bem peculiar. Shoma foi tomar banho e quando ele entrou no banheiro, Tsubaki estava lá tomando banho e desde então eles só brigam. Kirishima se aproxima de Yoshino para tirar um cílio do rosto dela. Yoshino fica surpresa, mas logo após isso, Shoma segura o braço dela e a leva para longe de Kirishima. Tsubaki observa e diz que isso foi infantil. Durante o jantar, Renji conta a história sobre o avô de Kirishima e conta que ele era muito bom em pedra, papel, tesoura. Depois de um tempo, ele diz que precisa sair para resolver alguns assuntos. Kirishima vai até o sótão encontrar com Renji e observa que tem sangue. Renji diz que ele não deve se importar com aquilo, pois Shoma esteve lá mais cedo. Renji pergunta o que foi a cicatriz na sobrancelha de Kirishima e Kirishima diz que brigou com Shoma. Renji diz que Shoma falou a mesma coisa e ele não conseguiu arrancar mais nada dele. Renji pergunta o que Kirishima fez na cidade no dia anterior e Kirishima diz que conseguiu o ódio de algumas pessoas, mas resolveu conversando. Renji bate nele e tenta fazer ele falar algo mais, mas percebe que ele já está acostumado com isso. Renji pergunta se tem algo a ver com Yoshino, mas Kirishima diz que não. E nossa, por que eu tô falando um monólogo? Então Renji para e diz que por agora ele serve, então deve cuidar bem de Yoshino. Kirishima encontra com Shoma, que também está machucado, e começa a provocá-lo, dizendo que está saindo com Yoshino agora e que ele venceu. Depois de muita provocação, Shoma finalmente cede e golpeia Kirishima, dizendo que Yoshino não pertence a ele. Yoshino percebe a ausência de Kirishima e usa o GPS para saber onde ele está. Ela diz a Tsubaki que está com um mau pressentimento. Shoma e Kirishima seguem brigando e Shoma diz que ninguém nunca amaria Kirishima. E Kirishima diz que enquanto tiver Yoshino, tudo estará bem. Kirishima pega uma faca e entrega... Misericórdia. Nossa, não lembrava muitas emoções. Esse anime... Tem uma coisa que esse anime tem, são emoções. Kirishima pega uma faca e entrega outra a Shoma e diz que é hora de resolver tudo. Eles começam a brigar com as facas, mas nesse momento Yoshino aparece com um taco e tenta acertar os dois, mandando eles pararem. Ela acaba machucando o pé e eles tentam ajudar, mas ela está chateada e diz que caíram botões das camisas deles, e eles devem recolher. Depois ela manda eles tirarem as camisas e trocarem. Em seguida ela diz que devem costurar os botões da camisa um do outro. Ela explica a Tsubaki que Shoma sempre fazia isso, sempre brigava e ela sempre ia na casa da pessoa para ele costurar os botões da camisa da pessoa. Os dois se negam a fazer isso e ela pergunta se Kirishima começou tudo. Ele diz que só falou que estavam saindo. Yoshino manda Kirishima voltar para casa com Tsubaki e diz que precisa falar com Shoma e conversará com Kirishima quando voltarem a Tóquio. Voltando, Tsubaki comenta que sabe que Kirishima só fez isso para Yoshino não perceber os ferimentos deixados por Renji e ele não deve protegê-la tanto. Ela aconselha que ele a convide para estudar e assim farão algo bem adolescente e comenta que o amor é divertido. Na conversa com Yoshino, Shoma diz que ela fez algo tonto e Yoshino diz que é difícil encontrar alguém que todo o clã aceite. Ela pergunta com quem ficaria bem se ela se casasse
casasse. Depois de ouvir a resposta de Shoma, ela pergunta se ele gosta dela e diz que não seria ruim passar o resto da vida com ele. Seria uma boa vida. Shoma abraça e diz que viver juntos o resto da vida seria divertido. Ela diz que para isso ele precisaria parar de fumar e ele reclama. A gente tá quase finalizando o resumo e eu queria comentar uma cena que acontece e eu queria que vocês me dissessem qual gênero vocês acham que é esse anime. Porque quando eu vi essa cena eu achei muito curiosa. Basicamente a cena é de uma conversa do Kirishima e da Yoshino. E aí o Kirishima coloca a mão na cabeça da Yoshino e diz que ela tem a cabeça tão pequena que ele poderia estraçalhá-la com apenas uma mão. E aí nessa hora eu fiquei, caraca, como assim o cara... Eu fiquei, sabe? Como assim? Como assim? Com uma mão... Quê? Como? Hã? E aí eu achei uma cena muito desconfortável. Eu sei que, tipo, tem várias cenas. Tipo, eu detesto esse cenário da Yoshino tá sempre em perigo. Mas em que gênero de história a mulher fica em perigo e ao mesmo tempo se apaixona por aquele homem que a deixa em perigo? E ela vive uma situação perigosamente, entre aspas, romântica? Eis que eu descobri que esse anime é um dark romance. Eu demorei muitos episódios pra descobrir que o anime é um dark romance. E, tipo, eu nem gosto desse tipo de história, mas, tipo, eu tava acompanhando e eu nem sabia o que era. E tinha umas cenas que realmente eu ficava, nossa, que coisa estranha, que... Sabe que o Kirishima, ele é muito assustador em alguns momentos. E não dá pra romantizar as coisas que ele faz, é muito assustador. E aí, quando eu descobri que era um dark romance, eu fiquei, ah, tá explicado. É por isso que a história é desse jeito. Mas é isso, vocês já leram dark romance, vocês já assistiram. Eu nem sabia que tinha anime que é dark romance. Pô, eu nunca tinha assistido, juro pra vocês. Eu nunca tinha assistido um anime que fosse dark romance. Não que eu saiba, né? Também não sei. Mas eu achei muito estranho, muito curioso, né? Muito diferente, mas também muito perturbador. Enfim, quando eles voltam pra Tóquio, Yoshino começa a ignorar Kirishima. Ele tenta falar com ela na escola, no metrô, no caminho pra casa, porém ela não responde. Em casa, ele faz várias comidas, leva pra ela, mas mesmo assim ela não responde e não abre a porta. No terceiro dia, ele está na porta dela e começa a chover. Depois de algum tempo esperando na chuva, Yoshino finalmente abre a porta e diz que a partir de agora, se ela não der permissão, ele não deve falar, buscar briga ou responder às provocações de Shoma. Ele diz que entendeu e ela fala que está chateada porque ele envolveu Shoma em seus assuntos. E de agora em diante devem resolver seus problemas sozinhos, só ela e ele. Ele pega ela no colo e diz que ela está linda e que poderia olhar pra ela pra sempre. Eles sentam e começam a conversar. Kirishima diz que observou que muitos gostam de Shoma e que ele é incapaz de se tornar de algum clã, pois não confia em ninguém e ninguém confia nele. Ah, por que será, né, Kirishima? Por que será? Yoshino diz que ele observou muito Shoma e pergunta se ele já teve amigos. Ele diz que sim. Uma vez ele planejou tudo e se esforçou, mas no fim foi em vão. Yoshino diz que tinha amigos no fundamental, mas no ensino médio tudo acabou. Yoshino pergunta como eles devem agir agora que são namorados. E Kirishima diz que eles devem pegar na mão. Como é que eu vou falar essa cena? Eles seguram na mão um do outro e ela vê que ele tem cicatrizes na mão. Então ela pega um creme e diz que ele deve passar na mão. Mas ele pega o creme. Descrever essa cena é tão estranho. E eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês entenderam dessa cena. Num linguajar que o YouTube permite. Talvez eu esteja exagerando, mas... a cena é a seguinte. Ele pega o creme, coloca na mão de Yoshino e começa a... Que vergonha. Ele pega o creme, passa na mão de Yoshino e começa a lamber. Ele começa a lamber o creme na mão dela. Não consigo nem falar isso em voz alta. Yoshino dá uma cabeçada nele e pergunta o que ele está fazendo. Ele diz que parecia um creme de bolo e não aguentou. Ela diz que ele devia pelo menos inventar uma desculpa melhor. E eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês entenderam dessa cena. O que é que o Kirishima quis insinuar? Porque eu penso uma coisa, mas eu não sei se eu tô pensando assim, minha mente tá muito poluída, ou enfim, tenho minhas dúvidas se o que eu penso é o correto. Então me digam o que é que vocês entenderam dessa cena. Enfim, pra mim é uma cena muito constrangedora. Mas continuando, aconteceu uma briga interna em uma das divisões do grupo Kirigaya, e Yoshino fica preocupada com Shoma, mas ele diz que está bem e os líderes já estão cuidando de tudo. Azuma, que é um dos líderes, liga pra um homem misterioso e diz que tudo será resolvido no final de semana. E o homem diz que enquanto ele seguir suas ordens, tudo vai dar certo, e em breve ele vai dar um jeito em Renji. O homem ruivo mostra a Azami um panfleto de um vestibular. Kirishima chega em casa com presentes para Yoshino e vê que ela está caída. Ele corre até ela, mas ao chegar percebe que ela só está dormindo. Ele cobre ela com seu terno e deita ao lado dela acariciando seu rosto. Enquanto isso, Shoma liga para Yoshino, mas desiste ao ver que ela não está atendendo. E assim termina a primeira temporada do nosso Dark Romance. O que é que vocês acharam desse anime? O que é que vocês acharam do Kirishima, do Shoma, da Yoshino? Com quem vocês querem que a Yoshino fique no final? Eu acho que vai ser com o Kirishima, mas eu acho muito perigoso. Essa foi minha experiência aí com o Dark Romance. Achei
muito assustador. Não recomendaria porque é uma relação muito perigosa e confusa e o Kirishima nunca dá pra saber o que ele tá pensando e ele é uma pessoa perigosa e cuidado aí com os relacionamentos de vocês. No fim, foi até uma experiência divertida, mas é um pouco assustador também. Eu li um pouquinho do mangá, eu lembro na época, porque eu ficava querendo saber o que ia acontecer depois. Mas o mangá ele é um pouco mais expositivo do que o anime, pelo que eu me lembro. Então eu não quis continuar vendo. Mas tem uma coisa interessante. No mangá eu vi que ele tem mais detalhes. Por exemplo, tem uma conversa do Kirishima e da Yoshino que eu vi lá no início. E no mangá ele conta que o Gaku não gosta que ele chame ele de tio. Por isso que ele chama ele de chefe. O Gaku falou pro Kirishima quando ele era mais novo que ele podia chamar ele de qualquer jeito, só não chamasse ele de tio, porque ele não queria ser chamado de tio. Uma coisa assim. E no anime ele não comenta isso, mas no mangá ele comenta. Então acho que assim, traz mais informações, mas enfim, eu não ia ler só pra ver mais informações também. Vai dar 11 horas da noite, mas quem tem limite é município, então eu gravei tudo que eu queria gravar hoje. Fiquei muito feliz de finalmente terminar essa saga. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham assistido, porque faz muito tempo que eu iniciei o resumo desse anime. Pra quem não sabe, tem um resumo do primeiro episódio aqui no canal há muito tempo atrás que eu gravei. E depois eu ia trazer mais episódios, mas acabou que não deu pra trazer mais episódios. E agora eu finalmente trouxe o resumo completo. Então, se você quer ver nos primórdios, tem o primeiro episódio desse anime que eu postei há muito tempo atrás, acho que vai fazer uns 2 anos já. Eu espero que tenham gostado. Eu gosto muito de gravar pra cá, eu fico muito feliz. Eu espero que tenham gostado. Eu gosto muito de falar, então por isso que eu falo tanto durante o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Eu não quero que o canal seja aquele canal estático que ninguém fala nada. Eu quero que o canal seja um lugar onde a gente possa se conectar e conversar. E por isso que eu falo tanto durante os vídeos, pra que, sei lá, a gente tenha realmente uma conversa. Apesar de que vocês, eu não vejo as respostas de vocês, mas vocês podem me responder nos comentários. Então eu aguardo os comentários de vocês para que a gente possa interagir. Obrigada por assistirem até aqui. Comentem o que é que vocês acharam. Obrigada por assistirem. Eu já falei isso mais de uma vez. Comentem, curtam, compartilhem esse canal para que a gente chegue a mais pessoas, para que o meu cantinho otaku seja conhecido por mais otakus. E a gente se vê na próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.